O governo britânico ameaçou fechar o acesso às praias depois que milhares de pessoas lotaram o litoral da Inglaterra nos últimos dias. E na Índia, que vem registrando um aumento acelerado no número de casos, foi inaugurado o maior hospital de campanha do mundo. Uma estrutura do tamanho de 22 campos de futebol, com 10 mil camas. O maior centro de tratamento para pacientes com a Covid-19 no mundo foi feito em Nova Delhi, onde está também a maior parte dos casos na Índia. É um lugar tão grande quanto a preocupação do governo do país com o que vem pela frente. Na África, milhares acompanharam o enterro do presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza. Ele foi hospitalizado no início do mês com suspeita da Covid-19. O governo nunca confirmou o diagnóstico e chegou a expulsar do país o representante da Organização Mundial da Saúde. Se neste canto da África a suspeita é de que as autoridades fecharam os olhos para a pandemia, no sul da Itália, muitos acham que há exagero nas ações. O exército cercou um conjunto de prédios onde quase 50 casos foram confirmados. Ninguém pode sair. Houve protestos nas ruas de Mondragone, perto de Nápoles. Governos do mundo inteiro ainda procuram a melhor maneira de lidar com essa pandemia. Uma das únicas certezas é de que quanto mais e maiores as aglomerações, maiores também são as chances do vírus se espalhar e, por consequência, de haver mais hospitalizações e mais mortes. Alguns dos piores exemplos dos últimos dias vieram aqui do Reino Unido. Um deles aconteceu justamente num dos momentos mais importantes da história de um dos grandes clubes de futebol desse país. O título do Liverpool na Liga Inglesa, depois de 30 anos de jejum, foi uma baita conquista. Mas qual é o limite da comemoração em tempos assim? Seria a vontade de extravasar dessas pessoas mais importante do que a saúde de outras tantas? As imagens dos torcedores, das praias lotadas na costa inglesa e dessa festinha num parque de Londres mostram a escolha que muitos fizeram. A polícia britânica reforça que não é apenas falta de solidariedade. Nas atuais circunstâncias é um crime, como foi lembrada a multidão que se reuniu para uma festa no sul da capital britânica. Você pode pensar que é imortal, particularmente se for jovem, mas o vírus que você carrega pode matar, principalmente pessoas mais velhas, lembrou o primeiro-ministro Boris Johnson, que também foi acusado de não levar o vírus a sério no início da pandemia. Depois de contaminado, ele foi parar na UTI e viu o Reino Unido se transformar no país europeu com maior número de vítimas. Só de ontem para hoje, 186 britânicos perderam suas vidas. São quase 16 times de futebol na linguagem que essa turma entende melhor. O pior já passou na Europa é uma frase de meias verdades. Alemanha, Portugal e Itália, por exemplo, tiveram que recuar por conta do aumento acelerado do número de casos em algumas regiões. Se consolidada, uma segunda onda do vírus poderia ser muito pior que a primeira. Evitá-la é uma tarefa que depende sim dos governos, mas também das escolhas de cada um de nós.